Olá pessoal, estamos começando mais um programa Insight, o seu programa do mundo de negócios. A gente está aqui hoje num segundo tema falando sobre planejamento, que é uma coisa que eu acho importante e fundamental para qualquer empresa. E para isso a gente conta, além com os nossos apresentadores, Dr. Ramon Lima e Dr. André Clauber, nossos grandes convidados, que eu vou pedir até para Ramon apresentar um e eu peço para o André apresentar o outro. Hoje nós temos o prazer de receber aqui amigo e empresário, empreendedor João Neto, diretor das Cerâmicas Salema e também vice-presidente da Associação Nacional de Cerâmica. Isso, da Associação Nacional de Cerâmica. E eu estou ao lado do professor Rosivaldo de Lima Lucena, professor associado do Departamento de Administração da UFPB. Isso. Professor, qual eu tive orgulho de ser meu orientador, E eu acho que essa perspectiva vai ser interessante. Tem algumas coisas que a gente vai comentar aqui durante o programa, E para isso eu queria começar esse debate jogando mais uma vez uma bola no meio de todos, falando exatamente qual a importância específica do planejamento, para um negócio. Isso. Antes de começar a falar exatamente do planejamento, eu queria fazer, no meu papel aqui do professor, um esclarecimento inicial para o grande público que nos assiste nesse programa, fazendo uma comparação. Cada profissão tem suas funções, não é assim? O engenheiro, ele constrói pontes, casas, ele constrói estradas, etc. O médico faz diagnóstico, o médico prescreve remédio, faz cirurgias. E os administradores, os empresários, de outra forma, nós temos 4 funções básicas, que são planejamento, organização, direção e controle. Uhum. E aí, quem faz um curso de empreendedorismo, quem faz um curso de administração, estuda isso em todos os detalhes. Sim. Naturalmente que a gente vai se concentrar aqui na primeira função, que é a de planejamento, a porta de entrada da administração de qualquer negócio. Claro. Então, já que o programa tem esse foco, voltado para empreendedorismo e negócios, é interessante que a gente entenda que o planejamento é aquela função que nos ensina a estabelecer objetivos, metas e quais são as estratégias, quais são os caminhos que nós seguimos para que esses objetivos sejam alcançados. Então essa é a ideia inicial, muito importante para que a gente entenda a discussão de hoje e para aqueles que pensam em empreender, essa função é fundamental, porque ao pensar em abrir um negócio próprio é fundamental que o indivíduo faça um planejamento. Uhum. O que é que eu quero, como é que eu posso chegar lá e que caminhos eu vou seguir. Então o planejamento é essa função que tem esse papel. João. Eu concordo plenamente com o professor e acredito que, além da importância do planejamento, acho que o indivíduo que está planejando a sua empresa, a sua carreira, a sua vida pessoal, ele tem que não só pensar nessa etapa do planejamento, mas as próprias etapas posteriores ao planejamento, elas são importantes para fazer o ciclo do planejamento funcionar. Isso. Porque ao mesmo tempo que você está planejando, você está também experimentando, você está atuando. E são essas atuações, são essa execução do que você está executando que vai realimentar o planejamento e cada vez mais aquele planejamento vai ser mais sólido. Então acho que a importância do planejamento, junto com todas as outras etapas da administração que fortaleçam aquele planejamento, são importantíssimas para que não fique apenas dentro da gaveta, para que não fique apenas no papel, mas que o que foi realmente planejado seja executado e funcione de fato. Infelizmente, uma realidade que a gente tem na maioria dos negócios aqui no Brasil é justamente a falta de planejamento. E, com certeza, a isso se deve o grande número, o grande índice de empresas que fecham com 3, 4 anos de abertas. Sim. Agora, uma questão que eu queria levantar era o seguinte: aonde o empreendedor que está batalhando lá para que seu negócio dê certo, aonde ele vai buscar essas ferramentas de planejamento para o negócio dele? Certo. Que caminho, como é que ele chega até alguém que possa orientar ele a fazer um bom planejamento, que ferramentas usar, quais os objetivos, as metas, os focos desse empreendedor? Só complementando a pergunta de André, professor Rosivaldo, estava lendo sobre o assunto e fala aqui, das empresas que fecham até seus primeiros 5 anos, mais de 60% é por falta de organização e planejamento. São dados do Sebrae. Sim. Então, acrescentar ainda mais em relação a essa sua pergunta. Pois é, aonde é que o cidadão ele pode ir buscar essa informação? Ok. A pergunta é muito interessante porque
atinge um aspecto básico. Há pesquisas feitas pelo SEBRAE, há pesquisas feitas por um consórcio internacional chamado GEM, que dão conta de que realmente há essa problemática, né? A falta de planejamento leva muitas empresas à falência. E aí as pessoas empreendem basicamente por dois motivos. Elas empreendem por necessidade ou por oportunidade. Imagine alguém que perdeu o emprego hoje. Esse indivíduo, por necessidade, o nome já diz, de sobrevivência, ele parte para abrir um negócio próprio. Saiu, foi demitido, usou seus direitos trabalhistas e parte para abrir um pequeno negócio. Só que se essa ideia não foi pensada, não foi planejada, se o indivíduo não optou por investir num negócio do qual ele gosta, um negócio numa área com a qual ele se identifica, onde ele já tem experiência, a chance de fracasso é muito alta. Então, empreender por necessidade, geralmente se empreende por necessidade sem planejamento, ou um planejamento feito de forma rápida, superficial, sem construir diferentes cenários, etc. E aí, empreender por oportunidade é aquele indivíduo que já trabalha, é aquele indivíduo que já vem há um tempo observando uma oportunidade de negócio, uma área com a qual ele se identifica. Em cursos normais de administração, em cursos normais de empreendedorismo, se aprende isso em qualquer universidade, no próprio SEBRAE, que tem diversos cursos sobre isso. Agora tem uma ferramenta muito interessante chamada plano de negócios, que aí se algum telespectador que não tenha formação específica em administração ou empreendedorismo, ou que não tenha tido acesso a fazer um curso no SEBRAE, pode entrar na internet, digitar plano de negócios, aparece a metodologia própria do SEBRAE, né? Tem uma cartilha muito boa em PDF, tem um software desenvolvido pelo SEBRAE de Minas Gerais, que também dá dicas sobre isso. E tem outra ferramenta muito interessante que a gente tem usado mais recentemente, chamada modelo Canvas, que nos dá base de como fazer o planejamento para a criação de uma empresa ou mesmo para a gestão diária dela, tá certo? Então, a intenção desse programa também é desmistificar um pouco e trazer aquele conhecimento que muitas vezes fica dentro dos muros da universidade ou dentro de instituições específicas como o SEBRAE. Então, é possível entrar no YouTube, é possível entrar na internet de forma geral e buscar material sobre plano de negócio. E há toda uma orientação, passo a passo de como fazer. Não é necessário se graduar em administração ou ser um empresário para aprender isto. Se o indivíduo tiver interesse, correr atrás, é possível aprender. Isso é muito interessante, professor. Eu acredito que tem muita coisa. João Neto tem muito para falar em relação ao planejamento também, né? Mas antes da gente adentrar nesse mundo, que tem muita coisa para discutir, a gente vai primeiro chamar um intervalo, né? Falando sobre planejamento nesse programa. Então, para isso, espero que vocês continuem conosco, né? Programa Insight, com dois convidados, o professor Oswaldo Lucena e João Neto. E a gente volta daqui a pouco trazendo sobre esse tema que é muito interessante. Conto com vocês. Eu sou Elson Júnior e tô aqui na Policlínica EMA. Você que reside em Mangabeira e em bairros vizinhos, tem na Policlínica EMA consultas, exames laboratoriais e o primeiro centro de imagem realizando raio-x, ultrassonografia, mamografia e densitometria óssea. Tudo isso a preço popular. Policlínica EMA, próximo ao Mercado de Mangabeira. Rua Elias Pereira de Araújo, número 457. Fone 3023-8333. Voltando para o segundo bloco do programa Insight, né, estamos aqui com o professor Oswaldo Lucena e João Neto, falando sobre planejamento. Né? O professor Oswaldo estava falando da importância do planejamento, falou do modelo Canvas. Daqui a pouco eu tenho uma coisa bem interessante para falar sobre isso.
Mas João Neto queria complementar um pouco a pergunta do professor Rosivaldo. Então, ele estava falando aqui sobre os diversos modelos aqui de como se planejar, inclusive através do plano de negócio, através do modelo Canvas. Eu ressalto que essa importância do planejamento não só para quem está abrindo a empresa. Eu acho que a gente se acostuma a achar que quem vai fazer um plano de negócio é só quem está querendo empreender com algo novo. Mas eu acho que todo empreendedor, em certa fase do seu empreendimento, também tem que revisar o que está fazendo, se está no caminho certo. Essa é uma das fases do planejamento também, de você revisar tudo que você está fazendo para continuar esse ciclo. Então, essas ferramentas são importantes, inclusive para quem já está no negócio, saber se está no caminho certo, se está fazendo a coisa correta. E a importância que eu vejo de todo esse planejamento, assim como um time de futebol, assim como uma banda, você pode fazer um belo show, fazer um belo jogo sem ensaiar, sem fazer um treinamento. Mas quando você faz esse planejamento, você reduz o risco. Então, você faz com que a chance daquele negócio dar errado seja reduzida. E até como tema do último programa, que foi sobre empreendedorismo, eu acho que todos os temas aqui da gestão são relacionados. Isso. E o empreendedorismo também é fundamental para fazer aquele planejamento sair do papel. Porque às vezes você tem um belo planejamento, senão toda franquia seria sucesso, porque ela já traz um planejamento muito bem feito, mas às vezes se coloca na mão da pessoa errada, ou do time errado, ou da maneira de comunicar aquele planejamento de forma errada, às vezes se pode gerar um insucesso. Então tudo isso tem que ser muito bem integrado. Por exemplo, João, você que é uma pessoa que tem, além da sua empresa, né, que você tem essa responsabilidade, você também trabalha com associativismo, né, você é vice-presidente do ANISEC, uma associação nacional, né, presidente do sindicato de indústria. Como é que funciona essa vertente em relação a trabalhar com planejamentos que acabam sendo planejamentos diferentes, né? Um planejamento voltado para o seu negócio, por exemplo, e um planejamento para o associativismo tem suas divergências, né? Como é que tu faz para trabalhar isso de forma sucinta e objetiva? Sim, tem suas diferenças. No final, o conceito do planejamento é muito parecido, mas as características são bem diferentes. Porque quando você está numa empresa, você está focado no mercado, você está focado em você tem um time ali seu. Quando você parte para o associativismo, que na verdade até o meu engajamento depois para o associativismo foi para tentar passar do que eu já tinha feito como empresa, e a gente continua fazendo, mas tentar fazer um pouco também pelo nosso setor. E aí você começa a interagir com outros empresários, você começa a interagir com outras pessoas que também têm as mesmas dificuldades que você. Então, na hora, cada um está também preocupado com o planejamento da sua própria empresa e fazer todo mundo participar de um planejamento para algo que é para a sustentabilidade do seu próprio setor, tem outras dificuldades, são outras características. Eu acho bacana trazer também uma questão que diz respeito ao seguinte: nem sempre a pessoa que quer empreender teve uma qualificação ou teve uma escolaridade para iniciar um negócio. E a gente vê, não é raro também, não é tão raro assim, a gente vê pessoas que não têm um nível de escolaridade alto, né, mas que têm um engajamento, têm uma dedicação e conseguem se sobressair. Mas aí, até que ponto esse digamos assim, esse empirismo no empreendedorismo consegue galgar bons passos, né, consegue avançar? Então, existe a necessidade de uma qualificação, de busca de informações, por exemplo, dentro de um mercado. Aquele que não tem uma formação escolar ou não teve, lógico que acredito que a vida ensina muita coisa, sim, mas quem não teve uma formação escolar tem onde buscar essas informações ou saber que tipo de informações ele precisa buscar? Vou botar só lenha na fogueira antes da gente começar esse debate, porque, por exemplo, a gente está falando aqui com empresários, é um professor, mas também trabalha com consultoria, e aí vem uma pergunta não só, né, mas para André, para Ramon, até para o próprio João. Quando a gente falou da importância do planejamento, a gente sabe realmente que é muito importante, ponto, bacana. Mas vamos trazer para a nossa realidade. Você tem uma empresa, no começo da sua empresa você fez seu planejamento? Você tem uma empresa, no começo você fez seu planejamento? João Neto, que é uma empresa que vem de gerações, né? E eu conheço um pouco da tua história e sei que tu mudou muito a empresa através do planejamento. O professor Rosivaldo da mesma forma. Então, além de aprender, será que a gente faz também o dever de casa em relação a isso? Ok. Eu me lembro do programa anterior de vocês, em que se discutia um pouco sobre a história de se é possível aprender a empreender, ou então se o indivíduo nasce empreendedor. Isso. Inclusive o empresário Fred, das Empadinhas Barnabé, deu lá o depoimento dele a respeito. Na verdade, eu acredito que sim, é possível. Há algumas poucas pessoas que são geniais, um Neymar da vida, um Pelé da vida, que eles são realmente dotados para aquela função. Mas os demais, como nós, podem
com planejamento, com foco, com determinação, com boa preparação, podem se desenvolver sim. O problema é que no Brasil, infelizmente, o ensino nosso deixa muito a desejar, no sentido de preparar para a realidade da vida, na minha opinião, de preparar para o mercado de trabalho, por que não dizer, de preparar para empreender. Sim. Há algumas experiências iniciais sendo desenvolvidas no Brasil, que dão conta da implantação do empreendedorismo no ensino fundamental, no ensino médio. O Sebrae está com um programa. O Sebrae está com um programa, eu inclusive participei com mês passado, uma palestra com o Fernando Olabella, né, sobre esse assunto e tal. Então, é algo interessante que a gente tem que desenvolver. Eu, pessoalmente, acredito que é possível aprender a empreender e não necessariamente com a formação universitária, acadêmica. Claro que, como professor, eu não vou cometer o desplante de dizer que não tem importância, tem. Mas se algumas instituições, a gente sabe que tem algumas delas que trabalham nesse sentido, Senai, Senac, né, Sebrae, Senar, dentre outras, o sistema S como um todo, universidades, instituições de ensino superior e algumas escolas, Fundação Bradesco, dentre outras, sim, elas têm alguns programas. E se você for à internet, por exemplo, há diversos programas interessantes. A questão é o indivíduo correr atrás, é o indivíduo se empenhar. No passado o problema era a falta de informação, hoje é o contrário, é o excesso de informação. Então tem vídeos no YouTube, tem programas dessas instituições que podem ensinar. Não necessariamente o indivíduo tem que se graduar em administração ou fazer um empréstimo. Quando eu falei isso e joguei essa pergunta, é exatamente por causa disso. André não é administrador. Como é que funciona a tua empresa, André? Você colocou muito bem. E a minha pergunta inicial para o professor ia nesse sentido. Porque a gente sai de uma universidade e hoje eu tenho uma empresa que trabalha praticamente, exclusivamente com isso. A gente sai de uma universidade, seja ela qual for, medicina, direito, odontologia, fisioterapia, nós saímos excelentes técnicos. Isso. A gente aprende a técnica muito bem, mas a gente não aprende o mercado. Sim. A gente não aprende contabilidade, a gente não aprende jurídico, a gente não aprende a planejar, entendeu? E aí, o empreendedor, ele usa muito, aí eu vou dizer, eu acho que é de um dom divino. Intuitivo, né? Algo intuitivo. Deve vir no DNA, não é possível, porque tem coisas que você se pega fazendo que diz, poxa, mas quem me ensinou a fazer isso? Aí quando você pega a teoria, você faz a comparação e faz, caramba, é assim, né? É assim, exatamente. E diante do que você falou, eu quero colocar mais uma pimentinha, que é o seguinte. A gente Antes faz de você colocar sua pimenta, vamos chamar só rapidinho um intervalo para a gente continuar, né? Acho que você, tanto o Ramon como o João, tem muita coisa para falar e a gente vai continuar com o terceiro bloco do programa Insight daqui a pouco. Então, até daqui a pouco com esse grande debate, né, que a gente está falando sobre planejamento. Bem-vindo de volta ao programa Insight. Estamos aqui, né, com o professor Rosivaldo Lucena, com o meu amigo João Neto, falando sobre planejamento. E no bloco anterior, André estava falando que ia colocar uma pimentinha no meio da conversa. Que é o seguinte, a gente planeja, né, constrói ferramentas lindas, faz, enfim, nosso dever de casa.
Mas na hora de passar isso para a equipe, para os funcionários, a dificuldade é grande. Então, como é que a gente consegue, né, passar com o mesmo entusiasmo que a gente tem, a nossa ideia, o nosso planejamento, para que a nossa equipe execute? Porque do que a gente pensou ao que vai ser executado, o caminho é longo. Eu queria fazer uma interrupção aí. Você vai entender que entre pensar e executar tem que ter uma passagenzinha aí específica, que é escrever. Quando você escreve o seu planejamento, esse é o meu ponto de vista, não sei se eu estou errado, né? Mas quando você escreve o seu planejamento, você consegue detectar naquele momento várias falhas, você consegue ver que se você não está conseguindo se comunicar bem com a tua equipe, determinada meta que foi traçada não foi alcançada. E aí, assim, nesse momento, eu acho que na hora de planejar, eu acho que tem que ser previsto realmente todos os cenários, né? Então, esse cenário de, e se não der certo? Isso tem que estar conjecturado lá. Eu penso que tem uma frase bem por bacana, aí. Ramon, que fala que comunicação não é o jeito que você fala, é como as pessoas te entendem. Isso. Então a gente também tem que prestar atenção de que forma que a gente está comunicando com o nosso, com os nossos funcionários, com nossos colaboradores, né? João também tem experiência para falar sobre isso. Eu acho que, inclusive, o que o André citou é uma das principais características do planejamento, né? Porque o empreendedor, muitas vezes, ele tem a empresa na cabeça, ele tem o que ele quer na cabeça, ele sabe exatamente. Não necessariamente o planejamento precisa trazer algo novo, mas acho que uma das funções do planejamento é traduzir o pensamento que aquele empresário, aquele empreendedor tem, para que justamente a equipe que esteja trabalhando com ele também possa participar daquele processo, né? Muitas vezes tá você se debatendo lá, por que você está tentando fazer e ninguém da sua equipe está lhe acompanhando. Muitas vezes eles não sabem o que é que precisa para lhe acompanhar. Então é por isso que é importante essa documentação, esse trabalho e principalmente a comunicação adequada. Às vezes você faz o melhor planejamento do mundo numa linguagem que o pessoal não vai compreender. Então até a maneira como foi citado aqui, os diferentes modelos, se vai ser um Canva, se vai ser um plano de negócio, não adianta redigir um livro de 50 páginas sobre o planejamento se não vai ter quem vai ler ele depois. Então tudo tem que ser contextualizado de acordo com o empresário e com a equipe também. E também tem uma falha que eu acho que é interessante ponderar isso. Muitas vezes tem aquele empresário que ele planeja E continua planejando e não sempre. consegue sair do papel. É verdade. Né? Então também tem planejar é necessário, mas não pode se morrer planejando e deixar a ideia morrer dentro É desse isso que desse retroalimenta para fazer com que o planejamento valha a pena e não seja uma perda de tempo. Isso. Tem muito empresário que acha que está perdendo tempo planejando porque toda vez que ele planejou, ele não executou aquilo que ele planejou. Isso. Então ficou só na gaveta, ficou dentro do bolso, ficou ali dentro. Na hora que ele vê que aquilo que ele colocou no papel, aquilo que ele colocou, seja em qualquer meio que ele colocou, realmente trouxe um resultado, aquilo vai fazer com que ele continue executando daquele modo. Pois é, João. Assim, a gente trazendo exatamente esses pontos de vista diferentes quando se fala em planejamento e trazendo agora, né, um bloco, o bloco internacional, né, da minha amiga Mariana Silva, a Mondeguita, e ela vai falar exatamente, não exatamente sobre planejamento, mas ela vai conversar com o Paulo Silva, que é um empresário e é o presidente da OV, que é a Ordem dos Vendedores, na realidade. Né? E ela vai trazer essa visão de Portugal, falando, né, com algumas experiências do Paulo em relação à importância da valorização do profissional. Né? Então, Mondeguita com vocês aí, falando com o senhor Paulo Silva. Olá, é a estreia da rúbrica Mondeguita no Brasil, no programa Insight. Muito obrigada por este convite. É com muito gosto que durante as próximas semanas partilharei convosco conteúdos ligados ao mundo empresarial com uma perspectiva deste lado do oceano. Comigo como convidado tenho Paulo Silva de Pombal, fundador e presidente da OV, Associação Portuguesa dos Profissionais de Venda. Um projeto de empreendedorismo associativo. Em que consiste esta organização? Olá, Mondeguita. Esta organização é uma associação de profissionais de vendas portuguesa. O que se passa é que desde há muitos anos que há esta necessidade de criar um projeto de associativismo dentro da área dos profissionais de vendas. Em Portugal existe esta limitação, esta dificuldade em as pessoas assumirem que somos vendedores. Quando alguém pergunta
pergunta uma profissão ou a nossa profissão, há uma tendência para dizer que somos técnicos comerciais, que somos Key Account Managers, em inglês é mais elegante, que somos técnicos de vendas. Existe um receio e algum medo de falar sobre a palavra vendedor. E o que nós pretendemos efetivamente fazer é desmistificar a existência desta palavra. Vendedor é um papel importante na economia, somos o motor da economia no mundo, somos o motor da economia em cada um dos países e existe a necessidade de ajudar os profissionais de vendas a entender isto. Os administradores das empresas sabem que são vendedores e assumem-no, alguns. Às vezes os vendedores na rua não têm essa capacidade de entender a importância do seu papel e é isso. Queremos fazer a superior dignificação do trabalho dos profissionais de vendas em Portugal e, quem sabe, noutros países. Qual é a vossa base de trabalho? A nossa direção, que começou há 2 anos atrás, definiu um lema que é o PREC. O PREC em Portugal é associado a uma sigla e a uma coisa do passado da Revolução. Isto não tem nada a ver com política. Aproveitámos esta sigla, que é o PREC, que significa prestígio, reconhecimento, E de ética, E de excelência e C de credibilidade e creditação. Baseado nisto, fizemos no passado já 2 eventos, que são as operações Voar Mais Alto. Chamamos a este evento, quando juntamos os associados em Portugal, da Operação Voar Mais Alto, no sentido da tal dignificação que eu referia inicialmente. Qual é a importância desta OV para Portugal e para estes profissionais? Como te dizia, as vendas são o motor da economia nas empresas. Se as empresas... Aliás, voltando um bocadinho atrás, há um gráfico que é apresentado nas empresas todos os meses, ou às vezes todas as semanas. E esse gráfico tem que estar a subir. Se esse gráfico estiver a direito, ou se esse gráfico estiver a descer, é logo um nervosismo tremendo na companhia, porque significa que as coisas não estão a correr bem. De modo que é muito importante os profissionais de vendas saberem a importância do seu trabalho, saberem aquilo que estão a fazer e poderem fazer de uma forma séria, cuidada e educada. Onde é que a OV e os seus membros querem chegar? Nós queremos chegar a muitas pessoas em Portugal, queremos chegar aos profissionais de vendas que entendem que este é um projeto muito sério. E para isso queremos fazer um abaixo-assinado e um projeto de criação da Ordem dos Profissionais de Vendas em Portugal. Muito obrigada. A vocês mando um beijinho de Portugal e despeço-me. Encontramo-nos na próxima rúbrica. Voltando, o programa Insight, né, falando sobre planejamento, professor Rosvaldo Lucena, professor João Neto, empresário, na verdade. Nosso tempo é curto, né, apesar de tanta coisa que a gente tem para falar. Então eu queria que vocês fizessem as considerações finais de vocês, falando rapidamente do tema. Né? Ok. O planejamento é uma atividade fundamental, essencial para quem pensa em abrir um negócio próprio ou então para quem já tem esse negócio. Por que não dizer para a nossa vida pessoal, tá certo? É muito importante que esse tema seja tratado nesse programa e espero que vocês se interessem mais e que em outros momentos certamente esse tema vai ser novamente debatido. Obrigado pela oportunidade de participar do programa. É isso. João Neto. Agradeço aqui o convite. É sempre bom estar falando aqui com gente que vive isso aqui, que participa disso no dia a dia. Acho que é um tema de muita importância que o pessoal deve trabalhar dentro das suas empresas e convido-os para conhecer a Cerâmica Salema, que é a nossa empresa, e também a OB Revestimentos, que é a empresa que a gente está trabalhando com revestimentos cerâmicos. João Neto sempre com novidade, né? Então, Ramon e André fazendo também suas considerações finais. Pessoal, então é isso. Curta as nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, enfim, YouTube e até o próximo programa. Sempre um prazer enorme estar aqui com grandes amigos, pessoas que pensam em administração, pensam em gestão. E esse encontro semanal nosso está terminando hoje, está terminando por aqui. Deixo meu abraço a todos que estão em casa e um abraço a todos que estão aqui presentes e agradecer a presença de todo mundo. Agradeço demais a todos os telespectadores que estão nos acompanhando, né? Como o André falou. Curtam nossa página, divulguem nossos vídeos, até porque é um projeto inovador e a gente precisa demais da sua participação para que ele dê certo, cada vez mais atinja mais audiência. Então,
Facebook, Instagram, YouTube. Fique à vontade, Programa Insight, pode procurar e nós estaremos lá toda semana, na sua casa ou no seu escritório, fazendo uma reunião semanal sobre um tema diferente do mundo de negócios. Até a próxima e obrigado.